E aí, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para que você, em qualquer momento, possa revisar um pouco dos conteúdos a respeito das primeiras semanas de aula do ano letivo de 2021, né? Tão conturbado quanto 2020, devido aí à pandemia causada pelo Covid-19. Bom, vou me apresentar. Eu sou o professor Sushi, professor de Geografia da Escola Estadual Professor Plínio Berardo, e esse vídeo ele está sendo gravado, né, especialmente para os alunos dos primeiros anos, as turmas A, E, F, G, H e J, a turma Novotec A e o primeiro termo, ou primeiro EJA, ok? Para começo de conversa, a gente gosta de situar os alunos a respeito da nossa disciplina, que é a geografia. Não é uma disciplina estranha para vocês, né? Tão pouco nova, diferente das outras disciplinas aí do ensino médio, né? A geografia ela já acompanha vocês há alguns anos no ensino fundamental. Mas muitas vezes os alunos têm dúvidas a respeito do objeto de estudo da geografia. E isso é importante ter claro, inclusive para facilitar os estudos. A geografia tem como seu objeto principal de estudo, ou seja, a forma como ela analisa as questões, os fenômenos, um olhar sempre para o espaço. Então, o objeto de estudo, né, é sempre o espaço ou as suas categorias, como território, paisagem e lugar. A geografia ela também faz parte do grupo das ciências humanas, dentro aí das disciplinas de ensino médio, né, em conjunto com a história, com a filosofia e sociologia, essas duas disciplinas novas para vocês e muito importantes ao longo desses próximos anos, tá? Então, essas 4 disciplinas fazem parte desse grupo que acaba sendo categorizado dentro do ensino médio como ciências humanas, ou seja, a geografia, olhando para o espaço, ela se preocupa principalmente com as ações humanas, com as ações da sociedade sobre essa categoria que é o espaço. Muitas vezes, os alunos associam a geografia aos mapas, né? A geografia estuda mapas. Na verdade, a geografia, assim como outras disciplinas, ela se utiliza da cartografia. A cartografia, sim, é uma ciência, uma técnica relacionada à produção, confecção e desenvolvimento de mapas. A geografia, ela tem uma responsabilidade, sim, em relação aos mapas. A responsabilidade de deixar você apto, né? O professor de geografia, ele deve te ensinar a ler mapas, como esse mapa que se encontra aqui do lado, né? Um mapa temático sobre o ensino superior, a distribuição das matrículas de ensino superior no Brasil no ano de 2013. Então, percebe que esse mapa ele tem alguns elementos que ajudam na leitura, como o título, como a legenda, a escala, a orientação. Em nossas aulas, em algumas das nossas aulas, a gente vai aprender melhor como ler mapas para aqueles alunos que não sabem ou têm alguma dificuldade, uma vez que mapa hoje é um recurso que está disponível, inclusive no smartphone, que eu imagino que você está assistindo essa aula, e que muitas vezes as pessoas não sabem se apropriar, não sabem utilizar, né? Então a gente tenta habilitar vocês nessa alfabetização cartográfica, nessa leitura de mapas, assim como os professores de língua portuguesa e matemática também ensinam a decifrar os códigos, interpretar os textos relacionados às disciplinas deles, ok? Então é importante você entender
que quando a gente fala de geografia, a gente não está falando também só de mapas, né? Os produtos cartográficos hoje são variados. Existem os globos, existem as imagens de satélite. Você provavelmente já brincou ou já tentou mapear, né? Ou reproduzir ou representar um espaço. O espaço da sua casa, fazer a planta da sua casa. Se você já fez isso, você já trabalhou na prática com a cartografia, ok? Então você já se arriscou a reproduzir e representar o espaço, que é justamente o objetivo dos mapas. Um outro elemento importante da nossa discussão, da nossa compreensão a respeito do espaço, são as relações que envolvem homem e natureza, né? As relações ou as ações antrópicas, né? Essa palavra que pode ser nova para muitos de vocês, ela faz referência a tudo que o ser humano faz, as ações humanas, né? Então, desde que o ser humano passa a classificar e estabelecer categorias entre aquilo que é humano, feito pelo trabalho, pela ação humana, e aquilo que é feito pela natureza ou pela ação da natureza, a gente tem aí tentativas de domínio, né, do ser humano, das sociedades sobre a natureza. Então toda ação humana é uma ação que gera impactos na natureza, né? Então você pode citar a poluição, você pode citar a produção de lixo, você pode citar o consumo de matérias-primas, né? Bem como hoje as alterações no clima, né? Então, essas ações, elas existem desde que o homem se estabelece na superfície do planeta, só que há um detalhe importante, é necessário a gente pontuar historicamente quando as ações humanas elas vão trazendo impactos maiores sobre a natureza e sobre as próprias sociedades, né? O ser humano, apesar do seu intelecto, ele tem essa capacidade de provocar ações que acabam trazendo malefícios ou prejuízos às próprias sociedades humanas, ok? A gente vai tentar, em modo presencial ou em outras oportunidades, esclarecer melhor os vários tipos de impactos que o ser humano causa na natureza, né? E a compreensão disso para que a gente possa buscar alterações no nosso modo de vida e tentar retomar o equilíbrio dentro dessas relações entre homem e natureza. Por fim, você que é meu aluno da Escola Estadual Professor Plínio Berardo, como atividade avaliativa desse bimestre, do primeiro bimestre, a minha proposta é a seguinte, né? Uma das categorias pela qual a gente busca compreender o espaço é a paisagem, né? E as paisagens, elas são diversas. O nosso município, a nossa cidade, ela se expandiu nos últimos anos. Vocês provavelmente migraram para cá, né? Não nasceram nessa cidade, e vocês estão distribuídos por vários pontos do município, ok? Vivemos também um momento histórico, né? E singular, triste, que é a pandemia, na qual uma das formas de tentar prevenir ou proteger a nossa saúde é justamente evitando a circulação. A gente sabe que estamos no momento da pandemia, né? Mais de um ano depois dos primeiros casos aqui no Brasil detectados, a gente ainda está distante da resolução ou de uma situação de segurança frente a essa doença. E em cada parte, em cada porção da cidade, cada parcela da sociedade tem encarado isso de maneira diferente. Então, a proposta é que você fotografe a rua da sua casa, ou do local onde você trabalha, ou das redondezas do seu bairro, para que a gente possa registrar
para o futuro, né? E também analisar a distribuição disso no mapa, uma vez que o Plínio Berardo é uma escola que recebe alunos de vários bairros, é a única escola de ensino médio pública do município, né, ou melhor, da cidade de Jardinópolis. A gente quer verificar, a gente quer ver como cada bairro, cada rua, ela se caracteriza nesse período de pandemia. E é lógico que a fotografia é apenas um recorte, né? Então é bem possível que em alguns lugares as pessoas estejam todas nas ruas, porque não há como ficar em casa. Há lugares que talvez todos estão dentro de casa, não há ninguém na rua. Então, registrar, fotografar isso, para que a gente possa ver e reconhecer a cidade nesse momento, vai ser a proposta de trabalho desse bimestre. Ou seja, você deve fotografar e depois me enviar via WhatsApp, via e-mail, que eu vou fornecer para vocês por meio do aplicativo Centro de Mídias, ok? Obrigado, bons estudos e até uma próxima.